Vamos dar início à nossa reunião, nos harmonizando, fazendo a nossa prece, para ouvirmos aqui a nossa irmã Sueli, que vai falar sobre a doutrina para todos nós ouvirmos. Senhor nosso Deus, Jesus Mestre amado, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aqui estarmos, para que nós possamos angariar mais conhecimento, trabalharmos mais sentimentos com relação ao conhecimento que vamos adquirindo dessa doutrina, a doutrina dos Espíritos, codificada pelo nosso irmão Allan Kardec, promessa como terceira revelação de Jesus para a humanidade. Que nós possamos, todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos, aproveitar essa tarde de estudo, estarmos bem sintonizados em harmonia, para auxiliarmos aqueles que nós temos em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, como preocupações, que possamos envolvê-los também à distância, para que eles também sejam alcançados e envolvidos nessas energias de amor e também nessa sintonia, ser trabalhados, auxiliados através dos seus anjos amigos. Por isso, Senhor, obrigado por mais essa tarde, que todos nós possamos aproveitar do estudo de hoje. Graças vos damos, que assim seja. Então vamos ouvir a nossa irmã Sueli. Aproveitar bastante a nossa tarde. Ainda dentro desse capítulo sobre as virtudes e os vícios, nós temos duas questões aqui que vale muito a pena a gente estudar. Até porque tem algumas outras aqui no Livro dos Espíritos que pode parecer que sejam assim contraditórias as questões por causa dessa daqui. Mas está assim. Na reunião passada, nós terminamos a reunião abordando a questão daqueles dois avarentos, né? Um nasceu rico e outro ficou. Qual deles seria mais culpado se não desse nenhuma assistência aos necessitados? Então, os espíritos respondem que é aquele que não tinha antes, que conheceu a dor da privação, conheceu a necessidade, viu e passou pela dor e pelo sofrimento, que agora não passa mais. Então, esse tem uma responsabilidade a mais com aquele que nunca conheceu isso, que não sabe o tamanho da dor de uma privação, de passar uma necessidade. Ele sabendo, então ele tinha mais ainda que dar assistência àqueles que não têm, sabendo o que é passar por uma situação assim. A seguinte é repreensível cobiçar a riqueza com o desejo de praticar o bem? Nós entramos nessa aqui e falamos rapidinho a respeito, dizendo que o sentimento é louvável, sem dúvida, quando ele é puro, né? Porque tem muita gente que quer ganhar na loteria. Esse óculos aqui, ele tá mais sujo do que... Eu tô vendo o tempo nublado aqui, ó. Mas é ele, que aqui não tem nada nublado, né? Faz favor, dá um sabãozinho nele ali pra mim, que eu não tô vendo a carinha de ninguém, porque ele tá me enfiando dentro da boca. Mas realmente as pessoas falam assim: não, eu vou jogar na loteria, eu vou ganhar na Mega Sena, porque eu vou dar isso para fulano, para Beltrano, para Cicrano, pode deixar que eu vou distribuir. Então a pergunta é essa: se é louvável, né, a pessoa querer ficar rico, querer ter dinheiro para dividir com as pessoas. Eles falam que o sentimento é louvável, mas no fundo, não é bem assim, não é? É igual quando a gente vê essa campanha, né, por um cargo político, que eu vou fazer isso, que eu vou lutar pelo bem comum, que eu vou não sei o quê. Pergunta se ele assina um termo de doar o salário dele todinho. Duvido. Então, a prioridade dele não vai ser o bem comum. A gente sabe que não vai ser. Como nós temos visto no decorrer de dezenas de anos, né, assim, não vai ser, né? Claro que a desculpa é aquela que, obrigado, Valzé. A desculpa, tá vendo? Tempo clarinho, ó.
desculpa é aquela assim, mas eu tenho que ter dinheiro para fazer, tenho que ter recurso para isso ou para aquilo. Mas na verdade, não é? É aquele salário bom demais, né? Que não é salário, salário é o nosso, né? É aquele dinheirão, são aquelas mordomias, aquilo tudo que eles têm que realmente enche os olhos. Eu só acreditaria realmente que ele quer lutar para um bem comum se ele assinar esse termo de doação total do que ele ganhar para uma instituição ou para várias. Aí eu posso até acreditar nele. Infelizmente, por melhor que seja a pessoa e a afeição que eu possa ter por essa pessoa, eu não acreditaria nisso. Em essa questão, os espíritos também respondem assim, o sentimento é louvável, sem dúvida, quando puro, mas esse desejo é sempre bastante desinteressado? É a pergunta que os espíritos fazem. Não trará oculta uma segunda intenção pessoal? A primeira pessoa a quem se deseja fazer o bem não será muitas vezes a ele mesmo? Então, com certeza, na nossa situação evolutiva, nessa falta de virtude, né, em que nós nos encontramos, nessa inferioridade, com certeza a primeira pessoa beneficiada seria nós mesmos, né? E isso aí não seria diferente com ninguém, né? A pessoa que faz o joguinho, que tem vontade de ganhar, ela pode até ajudar muita gente, mas a primeira ideia, a primeira intenção dela não é essa, né? Ainda que seja muda. O sucesso, o poder, o dinheiro sobe a cabeça de espíritos inferiores. E nós somos. Se não fôssemos, não estaríamos na Terra. A Terra, a gente sempre repete, é planeta de provação e expiação. Espírito bom não espia, prova, mas não espia. E a Terra é plano de provação e expiação. Então, um bom espírito, ele só vem para cá provar e servir de exemplo para a gente. É uma minoria, não é a maioria dos habitantes da Terra, né? Os espíritos que aqui reencarnam para isso, para espiar, para se reajustar com o mundo, para se reajustar com a vida, com os outros espíritos, com eles mesmos, né? Por não ter realizado coisas que deveriam ter realizado. Então, ainda somos todos espíritos inferiores, na maioria aqui na Terra. E nesse caso, poder, dinheiro, não é? A riqueza, e isso tudo, até saúde mesmo, a gente acaba com ela quando a gente tem. Né? A gente acaba com a saúde, que abusa muito. Né? Claro que uma pessoa que não é diabética, ela pode comer açúcar. Se ela não tiver preocupação com o peso dela, ela pode até comer. Mas se abusar, corre o risco de ficar doente por causa daquilo, né? Corre o risco de ficar com um peso acima do normal, porque realmente engorda muito e pode contrair doenças, né, oriundas desse excesso aí. Então, tudo que nós não temos limites, a gente passa dele, a gente exagera. Isso é da vida de um espírito inferior. Não é de se surpreender que os espíritos inferiores façam isso, porque não tem ainda tem o conhecimento, sabem o que deve fazer, mas não tem a força de vontade necessária para fazer, né, para realizar aquilo ali. Não quer se privar de nada, não quer ferir seus interesses, não quer abrir mão de nada. Né? Como essa questão de saúde que a gente sempre fala, chega no fim do ano, a gente deseja saúde para todo mundo, quando a gente conta um ano novo feliz, cheio de saúde. Pois é, mas as pessoas querem as coisas, mas não querem trabalhar para ter essas coisas. Né? Quer saúde, quer estar bem daqui a 10 anos, mas não abre mão da vida que leva. Não abre mão da falta de exercício, não quer fazer, então é sedentário, come o que deseja, porque não sente nada. Né? De vez em quando a gente vê, na própria família mesmo, quando a gente vê algum excesso, a gente fala, fulano, não come tanto isso. Ué, qual é o problema?
Eu não tenho nada, eu não tenho doença. O médico não me proibiu nada, eu posso comer à vontade. Aí come um pacote de manteiga por lanche, porque realmente não tem problema com colesterol, não tem nada, está bem de saúde. Só que aquilo vai se acumulando, vai ter problema. Se não vai demorar muito, vai apresentar, porque o organismo não digere esses excessos, não dá conta disso. Então, realmente acontece, né? Então, a gente quer ter saúde, a gente quer ter tanta coisa, mas não quer modificar nenhum hábito, não quer mudar nada, né? Porque tá bom assim. E aí não vai ter. Então, essa questão da inferioridade traz, né, essas atitudes para a gente. A gente não pode se surpreender com esse tipo de atitude com espíritos inferiores. Aqui vem duas outras perguntas que a gente tem que analisar muito direitinho para poder compreender bem isso. A 903 e a 904 aqui desse capítulo. Está encerrando praticamente esse capítulo. Só tem duas depois dele. A culpa em estudar os defeitos alheios. Isso está dentro da questão das virtudes e os vícios. Essa questão e a outra que vem, essa principalmente é muito importante. A culpa em estudar os defeitos alheios. Eles respondem assim: se é com o fito de criticar e divulgar, há muita culpa. Porque isso é faltar com a caridade. Pois é, aqui entra essa questão. Muitas vezes, quando a gente fala alguma coisa, quando a gente faz uma crítica, o outro que sabe que a gente é espírita, fulano, você é espírita, você tem que ser caridoso. Pois é, mas não vamos confundir as coisas. Mas, aqui atrás, eu agora fiz confusão, não sei se é mais atrás ou mais para frente. Tem uma pergunta, por que é, né, que os maus imperam? Por que a gente vê tanta maldade? Por que eles se dão tão bem? Né? Porque a gente às vezes vê uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, né, que ajuda, se dá às vezes tão mal na vida. E na verdade o que nós estamos vendo acontecer são esses corruptos se dando muito bem, né? O pessoal que não tem aí muita dignidade está tendo uma vida boa, né? E as coisas parece que acontecem, né? Parece que o universo conspira a favor dessa gente muitas vezes. E às vezes uma pessoa boa, honesta, né, já não se dá muito bem, parece que ela é alvo, né, desses outros, e acaba sendo mesmo, até dos espíritos obsessores. As pessoas, os espíritos que estão querendo acertar, que estão ali na linha da obediência, são alvos desses espíritos. Por quê? É a esses que eles querem atacar. Porque isso incomoda, não é? Uma pessoa que segue um caminho reto, uma pessoa que está ali tentando fazer a sua parte, obedecendo a lei, essa pessoa é um péssimo exemplo para aquele que não é assim. Né? Ele acaba sendo incomodado. Então, numa intervenção da espiritualidade inferior, aqui, num trabalho como esse que a gente faz no centro, essa intervenção é grande, ela é planejada, para ver se atrapalha. Porque um trabalho como esse aqui incomoda. As pessoas estão querendo aprender, querendo aprender e conhecer para poder fazer uma escolha melhor, para trilhar ali, né, o caminho da obediência à lei, fazendo as coisas, tentando fazer direitinho. Então são pessoas que incomodam a espiritualidade inferior, porque são péssimos exemplos, né? Numa casa, por exemplo, uma família, aquela pessoa que é sensata, que sempre tenta coordenar as coisas, não põe fogo em fogueira, né? Tenta a profilaxia dos contrários, né? Tirando do outro a ideia de que tem alguém querendo fazer mal para ele, que alguém não gosta, aí vem o outro, não, fulano, claro que não é assim.
Então essa pessoa dentro dessa família, ela vai ser muito atacada pela espiritualidade inferior, muito atacada, porque ela é um ponto de equilíbrio ali. Então, para que eles possam fazer a festa, eles vão em cima daquela pessoa. Eles vão tentar desarmonizá-la de alguma maneira, adoecê-la de alguma maneira, para que ela saia do caminho deles. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas então a pessoa ser boa, isso não é um antídoto? Claro que é, mas ela não estará livre da influência. Ninguém está. Nós já falamos sobre isso aqui. Ninguém está livre de influência nenhuma da espiritualidade. Nem da boa e nem da ruim. A pessoa que é boa, que ela está tentando acertar, que ela está tentando levar uma vida digna, ela pode não se tornar uma pessoa obsidiada. Agora, influenciada ela vai ser. E como vai? Vai ser mais que as outras. Porque é ela que eles vão tentar atacar. É ela que eles vão tentar tirar do caminho. Igual aquela pessoa encarnada, não é, que é um bom exemplo num grupo. E o grupo sugestionável, 2 ou 3 sugestionáveis, tem um mais forte que não se deixa levar, né, porque o outro está fazendo. Num instantinho tentam tirar essa pessoa do caminho. Tentam afastá-la do grupo, porque ela incomoda. Não é? Num grupo, numa diretoria, por exemplo, de uma empresa, seja lá o que for, que tenha um caixa 2, e tem um diretor que não concorda com aquilo ali, rapidinho vão passar uma rasteira nele. Vão tirar ele dali, vão fazer alguma coisa para que ele suma dali. Porque ele é um obstáculo para que essas pessoas possam se dar bem. Né? Então, sempre vai haver a influenciação, não só do encarnado quanto do desencarnado, sobre uma alma boa. Agora, essa alma sendo melhor, ela também tem muito mais condições de não se deixar levar, de não se deixar arrastar por essas coisas. Ela vai sempre tentar fazer alguma coisa de bom. É por isso que na questão aqui, que não é nesse capítulo, tem lá por que o mal impera. Aí ele só responde assim, porque os bons se omitem. Pois é, se os bons se omitem, se os bons tiram o time de campo, porque não querem criticar, porque não querem enxergar o defeito do outro, porque não querem fazer nada, porque são caridosos. Não é isso. Há uma interpretação ruim aí dessa situação. Nós não podemos atacar o outro, né? Nós não podemos fazer com que o outro se sinta ameaçado por nós. Já contei outras vezes aqui, vou repetir essa historinha da serpente, né? A dona Serpente que vivia atacando as pessoas que passavam por ela, né? Que moravam ali naquele lugarejo, e todos tinham um medo horrível dela, porque ela era realmente terrível. Aí passou um senhor, né? Um sábio ali, conhecedor, né, do evangelho, falou, minha irmã, não, aí falaram para ele não ir, que ele ia ser atacado para ele. Ele foi para visitar, chegou lá, ele recebeu um ataque dela, mas com a força moral dele, ele conseguiu neutralizar. Ela falou, minha irmã, você não pode fazer isso, você é uma serpente, mas você é minha irmã. O Criador criou a mim e criou você também. Então você também é uma filha desse Pai amoroso. Como é que você faz isso? Você não aprendeu isso? Você faz essas maldades, as pessoas te temem. Aí falou, não, você não pode atacar as pessoas. Aí foi embora. Na volta, ele passou pela casa da dona Serpente para ver o que tinha acontecido com o conselho que ele deu. A serpente estava dentro da casinha, toda machucada, toda humilhada, toda constrangida. Ele falou, mas minha irmã, o que aconteceu com você? Aí ela falou, eu fiz o que o senhor recomendou, não ataquei ninguém. Aí eles reconheceram a minha fraqueza e começaram a me apedrejar, me machucar, me atacar. Aí ele falou, mas você não entendeu o recado que eu te dei. Eu não disse que você não podia se defender, eu disse que você não podia atacar, que você não podia fazer mal para ninguém. Mas eu não disse que você estava impedida de mostrar
os seus silvos contra aqueles que poderiam querer te fazer mal. Então é esse equilíbrio, esse meio termo que a gente tem que encontrar. Nós não vamos sair por aí criticando as pessoas, mostrando os defeitos das pessoas, mas nada nos impede de nos defender diante de determinadas situações. Não é falta de caridade, não. É uma defesa, não só uma autodefesa, quanto também a defesa de uma sociedade. Nós não podemos ver aquilo que está errado e ficar quieto porque somos caridosos. Não é isso. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus mesmo mostrou isso quando expulsou os vendilhões do templo. Ele mostrou que aquele amor que ele sentia para as pessoas não o impedia de tentar corrigir as pessoas e tentar cortar o mal quando ele começasse a nascer. Os espíritos continuam respondendo assim, ó. Se é com intenção a crítica, né? Ó, se é com o fito de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é só para fazer crítica e divulgar o defeito das pessoas, aí sim é falta de caridade. Se é com intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Já é uma outra ideia, tá vendo? Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Essa indulgência para com os defeitos alheios são aqueles defeitos que a pessoa carrega e que só está fazendo mal a ela mesma, ou, quando muito, não é, a uma outra pessoa que sabe perfeitamente se defender. Às vezes com o temperamento que tem, né, com aquele gênio que tem, né, que a pessoa fala o que quer. Quer dizer, claro que a outra pessoa, ela tem que se defender. Não somos nós que vamos estar do lado de fora criticando e denegrindo essa pessoa por ser assim ou assado, né? Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros, porque esse é um meio de vos tornar de superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos; por serem orgulhosos, sede humildes e modestos; por serem duros, sede dóceis; por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso. Nós temos o hábito muito feio de ver só o defeito das pessoas. A gente nunca tem, né? É igual aquela historinha daquela fila indiana, né? Tava todo mundo numa fila indiana. Então tinha uma mochila que se dividia uma parte para trás e uma parte para frente. Na parte de trás, a pessoa colocava todos os seus defeitos para ela não ter que ver, para ela não ter que olhar, para ela não ter que tomar contato. E na parte da frente, ela colocava todas as suas qualidades, tudo que ela tinha de bom e que a exaltava. E estava lá na fila. Então, o que acontecia? O que estava atrás só conseguia ver os defeitos da pessoa, porque ela reuniu as qualidades na frente para ela ficar olhando. Então, as pessoas só conseguiam ver os defeitos dela e ela não conseguia ver nunca, porque ela botou as qualidades na frente e os defeitos para trás. E assim foi. Quer dizer, é assim que mais ou menos a gente vive a nossa vida. A gente coloca os defeitos atrás, que a gente não vê, e coloca as qualidades na frente e se acha, né? Só que as outras pessoas estão vendo os nossos defeitos, estão sabendo como é que a gente é, menos a gente. Né? Menos a gente. Quando se olha no espelho, você acha bonitinho. Então tá ótimo, não precisa fazer nada, né? Então tá bom, é assim que a gente vive. Aí acaba a outra pessoa que não consegue ver nada de bom ficar criticando os defeitos que a gente tem. O Evangelho também trata desse assunto. Olha só, no capítulo Sede Misericordiosos, está assim:
É permitido repreender o outro? Aí vem a questão. Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tenha o direito de repreender o próximo. Porque aquela questão, se nós não somos perfeitos, se a gente tem defeito, como é que a gente pode também ficar criticando o outro que tem, se a gente também tem? Mas eles respondem assim, ó, São Luís que dá essa resposta. Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. Quer dizer, quando nós vemos o defeito de alguém que não está incomodando ninguém, só a própria pessoa que pode se incomodar com aquilo ali, mas não está incomodando, né? Porque ela continua com ele, é porque ela está achando que está bom, né? Então, se aquele defeito não está afetando nada nem ninguém, ficar denegrindo a imagem dessa pessoa com os outros, ficar falando mal dessa pessoa com os outros porque ela é assim, é assado, é condenável pelo Evangelho. Aí eles dizem, pelo prazer de denegrir, isso aí é ruim, é contra a caridade. Que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis nessa situação. Nessa situação de que o problema é da pessoa, nós não temos nada com isso, não está fazendo mal nenhum à sociedade, nem a nós, por que a gente vai ficar descrevendo aí, se ocupando desse problema que não é nosso, e fazendo críticas que nós não deveríamos fazer? No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. No primeiro, é quando o problema afeta outras pessoas. Aí tem que se fazer com muito cuidado, com muito cuidado para não, para também não prejudicar aquela pessoa mais do que ela já está prejudicada com o que ela carrega, E ainda assim, a censura que se faz a outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos também, aquela censura. Porque nós temos, assim, uma tendência a ver na outra pessoa o que a gente também é. Por isso que a gente reconhece na outra pessoa. Por isso que a gente vê. Uma pessoa boa, uma pessoa tranquila, que não tem, não tem esse vício da maledicência e de ficar criticando, de ficar analisando a vida do outro, ela não vai enxergar essas coisas nos outros. Ela não é assim e ela não vê os outros dessa maneira. É igual aquela historinha que também eu já contei aqui, que tinha uma pracinha, uma cidadezinha, uma pracinha bonitinha, parou um carro bonito, saltou a pessoa, tinha lá um grupinho sentado, ela se dirigiu a uma pessoa e falou, como é que é o povo dessa cidade? Ele falou, mas por que a senhora está interessada no povo dessa... Não, é porque eu estou me mudando para cá e eu queria saber como é que é o povo aqui da cidade e tudo. Aí ele falou assim, como é que é o povo da cidade de onde a senhora vem? E é um horror. Fofoqueiros, se metem na vida de todo mundo. Eu estou me mudando de lá por causa disso. É uma coisa horrorosa, eu tenho horror daquele lugar. Aí a pessoa falou, então a senhora não vem para cá não, porque aqui o povo é assim também. Fofoqueiro, se mete na vida dos outros, não venha não. Aí tá, a mulher falou, então eu vou escolher outra cidade para morar. Lá foi ela. Parou depois, um outro veículo saltou lá a pessoa e foi perguntar para a mesma pessoa que estava lá sentadinho lá na praça, as pessoas que ficam sentadinhas na praça, como é que era o povo daquela cidade, que ela estava se mudando para ali. Mas por que vocês estão se mudando para cá? Não, é porque meu marido foi transferido para essa cidade e eu preciso morar aqui. E eu gostaria de saber como é que é aqui, como é que é a vida que é. Como é que é a vida de onde a senhora vem? Ah, é uma beleza. Eu estou com uma pena de sair de lá. Meus vizinhos são ótimos, são todos muito bons, meus amigos. Eu estou com muita pena, mas eu preciso vir. Pois a senhora venha, que aqui a senhora vai fazer muitos amigos, que as pessoas são ótimas. A senhora vai se realizar aqui também.
Então, isso demonstra que, na verdade, muitas vezes a gente vê a pessoa da maneira que a gente é. Infelizmente é assim. Se nós somos pessoas de ficar armando situações, né, de estar sempre armada, né, como uma najazinha, sempre armadinha, a gente vai achar que as outras pessoas são assim também. Né? Então, infelizmente, nós temos essa tendência. Né? Aí a gente critica, mas não vê que também é assim. Está fazendo uma crítica, mas faz a mesma coisa. Né? Então, não vale a pena. É nesse sentido que o Evangelho fala, que aí a gente não pode criticar. Que primeiro nós temos que ver, que a gente vê o cisco, né, no olho do outro e não vê a trave enorme que está no nosso. Porque aí a gente não consegue ver, né? Mas a gente vê bem o que está no olho do outro. Aí tem a outra questão aqui de O Livro dos Espíritos que está dentro desse assunto. Ó. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles? E mesmo que não as divulguemos, eles respondem, São Luís também, ó, tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Ora, nós não podemos escapar do julgamento próprio, porque a gente está vendo a coisa acontecer. Isso é instintivo. É olhar uma situação, é ver uma cena, não gostar daquilo ali, automaticamente o julgamento ocorre. Poxa, fulano não podia ter feito isso, tá. Mas isso, quando nós fazemos só para a gente, é uma coisa. Quando a gente torna esse julgamento público, é outra, bem diferente. E nós sabemos que nós não conseguimos julgar com destreza. A gente não sabe, não tem capacidade para isso. Aquilo que pode parecer, não é. Né? E como a gente tem provas disso aí pelo mundo, né, nos acontecimentos, dentro da nossa própria casa, nos conflitos que a gente enfrenta, às vezes a gente chega a ter pena da pessoa, né, que está passando por uma situação dessas, porque a situação em que ela se encontra depõe contra ela, mas ela não fez, ela não teve culpa, a gente sabe, mas a outra pessoa não quer saber disso. Se as provas estão ali, né, se as evidências mostram a culpabilidade daquela pessoa, pronto, não tem papo. Mas não é. Às vezes não é. Às vezes foi uma situação diferente e a pessoa não tem responsabilidade, mas o outro não quer saber. Então, o julgamento que a gente faz quase nunca está certo. Lembra aquele que eu trouxe aqui, aquele julgamento para ser o representante do mundo, qualquer coisa assim? Aí tinha as características de 3 personagens, devia ter trazido hoje, mas não deu tempo de achar, porque eu não sei onde anda esse papel. Eu tenho que digitalizar para poder ter, né, no arquivo da internet, mas ele eu não tenho. É aquele julgamento que eu trouxe, que um era um estadista, né, e as características dos 3 candidatos, a melhor, a que mais a gente votaria por ser a melhor, a gente votaria em Hitler. Porque ele era vegetariano, uma opção de coisa, estadista, ganhou medalhas. Pois é, gostava de música clássica. Então, ele reunia todas as qualidades para um bom governador aí do mundo, um bom presidente no mundo, se pudéssemos ter. E os outros 2, um deles usava ópio, o Churchill, que era um deles, tomava uísque até quase cair toda noite, tá? O cara era terrível, o outro fumava ópio na faculdade. Eu sei que os outros 2, que eram importantíssimos, inclusive um deles, que eu não estou me lembrando agora, ele foi eleito 4 vezes presidente dos Estados Unidos. De tão bom que ele era, ele levantou aquela nação numa época, né? Então, o outro, que não tinha um senão, era Hitler. Então, o nosso julgamento é horrível, porque a gente julga com aquilo que os nossos olhos estão vendo, com aquilo que o nível evolutivo que a gente se encontra está analisando, que é inferior. Né? Então, a gente não tem capacidade para fazer esse tipo de julgamento. Por isso que esse julgamento que a gente faz quando a gente vê algo que não aprova, deve ficar conosco. Não deve sair de nós, porque a gente pode depois se arrepender por denegrir a imagem de alguém
sem que essa pessoa merecesse. Aí, continuando, ó, seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. São Luís falando, realmente, né? Seria uma pessoa que estava vivendo alheia ao mundo, né? Não, ele é bonzinho, eu sou bonzinho, o mundo está ótimo, está tudo bom, só vou ver as coisas boas. Isso não existe, né? Não existe, está mais no plano que a gente vive, né? Essa ilusão prejudicaria o progresso da pessoa e do ambiente em que ela se encontra, né? O erro está, não mal, nem fazer o julgamento próprio. Ele diz aqui, ó, o erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar os outros em falta. É quando a gente... É aquela história, né? Infelizmente, acontece uma coisa com a gente que é instintivo, não é por mal, mas a gente acaba se consolando com a dor do outro, com o que acontece de ruim às vezes com o outro, né? Quando a gente está passando por um problema de saúde, que a gente fica sabendo que tem uma outra pessoa assim também, aí a gente, ai, graças a Deus que não é só eu. A gente devia ficar triste, porque tem mais um, né? Mas a gente acaba se consolando com o outro naquela questão assim, tá vendo? Não é só comigo que acontece, acontece com os outros também, né? Então, indiretamente, a gente está ficando feliz que o outro também está naquela, né? É igual como a gente, nessa época aí, que chove, não chove, a gente carrega agora esses guarda-chuvas grandões, a gente sai com esses guarda-chuvas da gente para ir em um lugar, a gente fica doido para encontrar alguém com guarda-chuva também, porque senão não é só a gente que vai estar com guarda-chuva, né? Então a gente fica querendo que o outro também esteja como se fosse assim, para fazer um pouquinho de companhia na dor também. Infelizmente, nós ainda somos assim. E a gente acaba gostando de quando a outra pessoa faz alguma coisa que não está muito certo, principalmente se ao nosso julgamento aquela pessoa se acha a tal. Aí quando ela tem um deslize a gente comemora. Isso é característico de espírito inferior como a gente é. E a gente não vai perder a chance de falar, viu, fulano, ó, você se acha tão bonzinho, olha o que você fez. A gente não perde a oportunidade no momento certo de jogar isso em cima da pessoa. Isso demonstra ainda o quanto a gente ainda é inferior e a gente faz essas coisas, né? Mas dá-se inteiramente o contrário quando lançado um véu sobre o mal para ocultá-lo do público. Limitamo-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Então, quando a gente faz o julgamento, viu uma coisa que não está certa, alguém fazendo algo que não deveria estar fazendo, aí a gente fez o julgamento, né? Ficou para nós mesmos, a gente não divulgou, e aquele julgamento tem que servir para que a gente não faça a mesma coisa. Aquilo tem que ficar armazenado ali na nossa cabeça para que sirva de exemplo do que não deve ser feito. Aí é caridade. É caridade com a outra pessoa e com a gente também. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus próprios exemplos? Né? Então a gente erra, nós somos falidos e falíveis. Então ficar jogando pedra no outro, nosso telhado é de vidro, com certeza. Né? É igualzinho aquela outra historinha do lençol, né? Já contei aqui também. A mulher mudou para uma casa e começou a se incomodar com os lençóis que a vizinha botava para secar, que não estavam muito limpos. E todo dia na hora do almoço, na hora do café da manhã, a vizinha estava botando os lençóis lá para secar e ela falava assim, lá, ela não aprendeu, acho que eu vou ter que ensinar essa criatura a lavar lençóis, porque olha, está tudo sujo. Aí no dia seguinte, a vizinha botou os lençóis todos limpinhos lá. Ela não viu nenhuma mancha. Aí ela falou com o marido, milagre, alguém ensinou a vizinha a lavar lençóis, porque estão todos limpinhos hoje. Ele falou assim, não, criatura, eu que limpei os nossos vidros.
né? Então a sujeira que ela via era do vidro da casa dela. Ela achava que o lençol era que estava sujo. Aí que tá, a gente é assim, entendeu? A gente não vê as coisas que estão manchadas na nossa vida, na nossa casa, no nosso trato com a sociedade, mas acha que o outro é que vê, né? Mas aí entra aquela outra pergunta que muita gente deve estar se fazendo, porque eu também, quando li isso, fiz, né? Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Se eu não posso criticar, se eu não posso falar, se eu não posso tornar público, então, e como é que fica essa situação? São os bons se omitindo. São os bons saindo de campo para os maus entrarem. Se eu não posso fazer nada, se eu não posso criticar, eles continuam fazendo. Aí vem a pergunta que a gente faria para São Luís. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Olha o que ele diz. Essa questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas, olha aí a conjunção adversativa, né? Mas, se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Então, isso deixa bem claro que os bons não podem se omitir, senão os maus tomam conta. Mas aqui é quando ele está sendo nocivo a uma sociedade, quando ele está sendo nocivo ao desenvolvimento da terra, de um lugar. Então, aquela pessoa que está vendo acontecer e que está vendo que está prejudicando muita gente, essa sim, ela tem o dever de tomar providências. O que ela não deve fazer é denegrir a imagem do outro com um problema que ele carrega que só diz respeito a ele. Aí é maledicência. E a maledicência é um dos piores vícios que a gente pode ter. Porque a maledicência, além da gente ficar antipático, despejar coisas no ouvido do outro que ele não tem que ocupar a cabeça dele com aquilo, nós estamos denegrindo a imagem de alguém, prejudicando essa pessoa, fazendo que outras pessoas façam julgamentos sobre ela que não tem que ser feito, não é? Olha como é desagradável. Isso aconteceu comigo e eu até me inspirou fazer uma palestra sobre maledicência aqui no centro por causa disso. Uma pessoa com quem eu estava habituada a lidar me prestava um serviço e eu gostava dessa pessoa, nunca me preocupei em saber por quê, ou que era assim, que era assado, que vivia assim, ou vivia assado. Simplesmente me atendia como eu esperava e já vinha um tempo grande, isso, né, alguns anos. Aí, certa vez, eu entro num ambiente e surge o nome dessa pessoa ali naquele ambiente. Alguém começa a despejar tanta coisa a respeito daquela pessoa, coisas que só diziam respeito a ela, coisas que não atrapalhavam ninguém, que não afetaram a vida de ninguém, eram coisas que ela tinha feito para ela mesma, né? Ou na própria família. Então eram coisas que eu não precisava de saber, porque não foram boas coisas. Aí o que aconteceu? Eu comecei a formalizar julgamentos que eu não tinha que fazer,
Mas eu fiquei, gente, eu não posso acreditar que fulana fez isso, mas como que fulana fez? Olha como que eu fiquei. Agora, por quê? Por causa da língua comprida de alguém, né? Que ficou aqui, sabia de coisas que eu não precisava saber. Nós não precisamos saber de nada disso. A gente já tem coisa demais para ocupar a nossa cabeça do que ficar sabendo de coisas que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Isso é problema de cada um. Nós não temos que nos meter nisso, né? Mas ali foi tão rápido que não deu nem tempo, né, de eu falar, eu não quero saber não. Porque às vezes a pessoa faz um preâmbulo, né? Eu sei de umas coisas de fulano. Aí a gente lá, eu não quero saber não, hein? Pelo amor de Deus, não me ocupa com isso. Mas ela não fez preâmbulo, ela foi logo falando e jogando. Aí eu estava com uma outra pessoa e ainda falou assim, gente, essa criatura sabe da vida de todo mundo. Todo mundo que a gente fala o nome, ela sabe de uma história triste ou negra sobre a pessoa, né? Aí é aquela história, por mais que eu tenha tentado me isentar de julgamento, se eu passei a fazer, toda vez que eu chegava, que eu olhava para aquela pessoa, eu lembrava daquilo, até que depois passou. Mas aquilo foi torturante para mim. Agora vamos pensar, o que ganhou essa criatura? Falou mal da outra, tornou público ali um problema que era só dela, e era só dela mesmo, não afetaria ninguém. E com certeza algo que ela jamais gostaria que fosse tornado público, porque com certeza seria algo que ela não repetiria. Então aquilo foi tão ruim, que eu falei, meu Deus, como é que pode, como é que tem pessoas que têm prazer de tornar público uma coisa da outra que não é dela, né? É igual a quando uma pessoa vai à nossa casa e esquece lá uma coisa, um objeto. Deixou uma coisa, esqueceu uma bolsa na nossa casa, uma coisa assim. Nós temos o direito de mexer naquela bolsa, ver o que tem? Ou de dar aquela bolsa para alguém, pior ainda? Não temos. É dela. A gente vai ligar e vai falar, fulano, você deixou uma coisa aqui, tem uma bolsa sua que você esqueceu aqui em casa. Primeira oportunidade você pega, só estou te avisando que está aqui, para você não ficar preocupado. E ponto final. A gente pega aquilo, guarda e deixa para quando a pessoa vier buscar ou manda alguém pegar. A gente não pode nem vasculhar para ver o que tem e muito menos dar para alguém aquilo que não é nosso, né? Então, quando alguém nos conta uma coisa que é um segredo, quando alguém fala de alguém, uma coisa que a gente não precisava de saber e que ninguém precisava de saber, a gente não tem o direito de passar isso para ninguém. É como dar a alguém aquilo que não é nosso, né? Se alguém nos confia um segredo, é dela isso, não é meu. Ela só me usou para me confiar aquilo, mas não é meu, é dela. Então eu não tenho o direito de passar. Não é meu, é dela, né? Então aquilo vai morrer ali. Não, aconteça o que acontecer, mesmo que a amizade acabe, aquilo tem que morrer, porque não nos pertence. Então, as coisas que a gente vê nas pessoas, o que a gente critica nas pessoas, o que a gente vê de errado, não nos pertence, é deles, que fique lá com eles. Fazer o julgamento a gente pode, só não pode tornar esse julgamento público, porque nós não conseguimos impedir que esse julgamento aconteça, porque somos pessoas que pensamos, raciocinamos, vemos e criticamos, né? O que o máximo, né, que se pode fazer é, se essa pessoa perguntar, a gente dá a nossa opinião, se a pessoa que fez perguntar, né? Ou se o outro que está perto fala, fulano, você acha que aquilo ali está certo? Ah, fulano, eu acho que não está não, mas é problema dele. Pronto, acabou, morre ali, né? Porque senão nós, aí sim, a gente falta com a caridade. Agora, se o problema atinge mais pessoas, se o problema está sendo nocivo a uma sociedade, a uma instituição, seja o que for, aí é diferente. Agora, ainda assim, deve-se fazer com todo cuidado,
né, com todo critério, porque aí entra a questão da caridade. Não se está fazendo para diminuir e denegrir a imagem de ninguém, apenas o que deve ser colocado em julgamento não é a pessoa, é o ato que ela cometeu. Isso é uma outra coisa a se considerar. Não estamos contra a pessoa, e sim contra o que ela está fazendo. Ela não é o ato que ela está cometendo. A gente já até falou sobre isso aqui. Nós não devemos julgar ninguém pelo ato que ela está cometendo, porque ela não é aquilo. Ela está momentaneamente fazendo algo que não deve. Mas assim como nós não gostaríamos de ser julgados por alguma coisa que tivermos feito e da qual até nos envergonhamos, nós também não devemos fazer isso com as outras pessoas. Às vezes foi um momento infeliz, foi uma situação que ninguém sabe que situação ela estava passando naquele momento para ter feito o que fez, né? Que depois com certeza reprovaria. Então todos os atos podem ser reprovados, mas não são as pessoas que devam ser reprovadas. Tem que se ter muito isso em pauta na nossa vida, no dia a dia, para que a gente não prejudique os outros, né? Somos pessoas que temos nossos momentos infelizes, de falar o que a gente não deveria falar, de fazer o que não deveríamos fazer. Então, nós somos espíritos inferiores, estamos mais ou menos todos no mesmo barco, e fazer determinadas críticas para apenas tornar público um ato que a gente viu e que a gente não gostou, que só desrespeita aquela pessoa, é o que nós não deveríamos fazer. A outra questão, pega um gancho nessa aqui, se é culpado o que som dos males da sociedade e os desvenda. Eles falam a mesma coisa, e isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona, apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo, está errado. O espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Se é simplesmente para denegrir, né? Então que a gente tenha isso em nossos pensamentos quando a gente for fazer, né, essa atitude. Tem até uma outra historinha para criança muito boa, que o garotinho chegou em casa correndo e falou para a mãe que tinha uma coisa para contar para ela de fulano. Aí a mãe falou assim: meu filho, você tem certeza que você quer fazer isso? Aí ele falou que tenho. Aí tem a tal das três peneiras, né? Da necessidade, da verdade, né? E o que aquilo pode trazer de bom, né? Se a pessoa gostaria. Então são as três peneirinhas que a gente tem que passar quando a gente tem que falar de alguém com outra pessoa, né? Você tem certeza que isso aí é verdade? Você tem certeza? Ah, tenho certeza, tá. Então será que você gostaria que se você estivesse no lugar dessa pessoa, que isso fosse passado para frente? Aí claro que a pessoa vai falar que não. Então se ela não quer, o outro também não vai querer. E a terceira, qual é a importância de falar sobre isso? O que isso vai te trazer de bom? Nada. Então não diga. Então guarde para você. Veja o que vir, guarde para você. Se você tem certeza que é verdade, coisa que é difícil até a gente ter, né? Porque as aparências podem enganar, né? Nós não íamos gostar de ter a nossa vida também, não é, invadida dessa forma, com outras pessoas comentando aquilo que nós não gostaríamos que comentasse, e muito menos se aquilo ali não tem a menor importância para ninguém, para melhorar a vida de ninguém, né? Então são as três peneirinhas que a gente tem que sempre fazer quando a gente quer aí fazer algum comentário a respeito de alguém, sem esquecer que a maledicência é uma das formas mais fáceis dos espíritos inferiores nos alcançarem. Adoram isso. Os espíritos inferiores adoram uma fofoquinha, gostam para valer. Aí vem, influencia,
mostra coisas que a gente não deveria ver para nos incentivar a falar cada vez mais. E aquilo que se fala, dificilmente a gente consegue consertar. Porque é muito difícil juntar isso aí. Sempre tem aquele que vai jurar que aquilo ali é verdade, né? É como abrir uma almofada de peninhas ao vento. Nunca mais a gente consegue recolher as peninhas para colocar dentro daquela almofada. Nós conseguiremos segurar aquilo que foi feito e reverter a situação. Então, normalmente as pessoas vão ficar com a sua integridade manchada. E às vezes sem nenhuma razão. Então que a gente tenha muito cuidado. É falta de caridade isso, né? Que as pessoas tenham o direito de manterem em si e para si aquilo que fizeram e que não gostaram. Porque isso vai auxiliá-las a não fazer de novo. Errar, todos nós erramos, né? Mas no momento que a gente faz a análise e o erro acontece e a gente reconhece, a gente não vai fazer de novo. Então que fique esquecido, né? Que fique para trás, porque cada um de nós já fez muita bobagem que não gostaria de fazer e que, se pudesse voltar atrás, não faria novamente. Que Jesus continue nos abençoando, nos ajudando a fazer sempre a triagem das nossas atitudes, primeiro do nosso pensamento, né? Porque já que o pensamento alicerça a ação, é melhor a gente cortar lá no pensamento, para não começar já a fazer aquilo que a gente não deve fazer. Muita paz para todos.